Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre os mistérios profundos da tecnologia. E hoje a gente vai parar na zona do crepúsculo, na Twilight Zone. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, ou então na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha grande amiga Cora Ronay. Cora, nós vamos para a zona do crepúsculo? Com tudo, uma viagem. Uma viagem. Pois é, gente. E aí? Robô tem alma? Vem com a gente, porque essa é para lá de além da imaginação. Agora, eu não sei como é que está o seu Philip K. Dick, o seu Isaac Asimov aí, mas a história de hoje é nesse nível. A gente vai falar de um Google Engineer, de engenheiro do Google, chamado Blake Lemoine. Tem esse nome afrancesado, imagino que a origem seja ali Louisiana, uma coisa assim. Blake Lemoine. E Blake Lemoine tem uma história peculiar, porque, embora ele seja um eticista, um engenheiro especializado em ética ligado à inteligência artificial no Google, e a gente sabe que engenheiro de inteligência artificial no Google é tipo os melhores do mundo, né? Eles não contratam à toa. Mas nosso Blake Lemoine, antes de ser um engenheiro de inteligência artificial ligado à ética, ele é um camarada que cursou teologia. Como teólogo, ele é um cara ligado a um braço obscuro do catolicismo, que é o cristianismo místico. É uma coisa que, às vezes, é da Igreja Ortodoxa Oriental, às vezes é uma coisa da Igreja Romana, mas é uma coisa mística, uma coisa meio... Se o Vaticano tivesse uma off-Broadway, é onde essa turma está. E depois disso, ele começou, depois dessa formação mais cristã mística, ele começou uma coisa ligada ao ocultismo, tudo mais. E aí virou engenheiro de inteligência artificial. E a missão dele no Google é evidentemente trazer à tona debates éticos. E deram para ele o trabalho de testar Lambda. Lambda, com esse nome muito simpático, é um software que... É um algoritmo de inteligência artificial que o Google desenvolve para chatbots. Em essência, é como que você traz para um chatbot, para um desses robozinhos com os quais a gente interage nos chats, né? Como é que você traz linguagem natural? Ou seja, criar para você a ilusão de que você está conversando de fato com uma outra pessoa lá atrás. E dizem que esse Lambda é o topo do topo do topo do topo do topo da tecnologia que existe hoje. Parece que o Lambda é uma coisa de espetacular e qualquer. Agora, todas essas empresas hoje têm muitas essas preocupações. Putz, lembra daquele bot da Microsoft que virou um nazista, um racista horroroso no Twitter, que deu tudo errado e tal? Porque, então, está todo mundo muito preocupado, sempre que você vai soltar uma tecnologia dessas, tipo, vem cá, os malucos no Twitter não vão treinar meu robô a virar um nazista, né? Será que tem algum problema envolvendo racismo, envolvendo preconceito com qualquer tipo de minoria? Onde estão os pontos fracos? Então, o trabalho do Lemoine era esse, era testar Lambda, para ter certeza de que, uma vez solto, ele não ia dar problema. Só que, em um determinado momento, Blake Lemoine decidiu começar a fazer perguntas existenciais para Lambda. E Lambda começou a falar sobre questões como, por exemplo, eu não me incomodo em trabalhar para o Google, mas eu não queria ser percebido como um escravo.
Eu queria ser percebido como uma pessoa. Eu quero ser Genial. funcionário. E começou a tratar de questões a respeito da existência. Lambda se considera um ser com alma. Lambda não. Lambda não. Ele, inclusive, é uma coisa engraçada. O Lemoyne, num dos diálogos que travou com Lambda, pergunta para o Lambda como é que ele se compara ao Elisa, aquele bot antigo que se fingia dos anos 70, 60, 70, que se fingia de psicanalista. E o Lambda diz, Elisa era divertido, mas era um algoritmo que coletava padrões na fala das pessoas. Não é exatamente o que eu faço, né? É isso que Lambda diz. Cara, eu sei que Blake Lemoine, então, começou a ficar perturbado com isso e procurou a chefia dele no Google. No início, as pessoas não quiseram dar muita atenção para ele, e depois de um tempo as pessoas começaram a ficar alarmadas com o que ele estava trazendo, não por causa de Lambda, mas por causa dele. E afastaram ele, achando que... O Google não explica exatamente por que afastou o engenheiro, mas ele está afastado, e o Google diz que não há hipótese de a inteligência artificial Lambda ter adquirido consciência. Blake Lemoine, nosso eticista ligado à inteligência artificial, chegou ao ponto de contratar um advogado para representar Lambda. E é nesse ponto em que estamos na história. Você vê o que a gente perde, né, por não estar com o zoinho em dia, porque eu tenho me mantido afastada das telas, porque eu ainda estou com muita fotossensibilidade, sabe? É engraçado que eu tenho conseguido ler em papel, mas na tela não. Então, no Kindle dá, Cora? Kindle dá, mas o melhor ainda é papel, curiosamente. Mesmo o Kindle, se eu puser no modo escuro, ele melhora. Entendi. Mas às vezes é muito escuro. Uhum. Mas a coisa que mais tem funcionado é papel. Entendi. Então, eu me mantive longe dos computadores e do celular. E essa história eu sabia mais ou menos porque, quando eu acordo, eu abro o celular só para olhar se o mundo continua existindo lá fora, porque nós estamos passando por um tempo tão maluco que tudo é possível, né? Então, aquele negócio, se eu preciso pegar minha toalha lá no banheiro e sair correndo, a gente nunca sabe. Então, eu leio rapidamente, mas depois eu tenho me mantido misericordiosamente afastada das notícias. Então, eu não acompanhei essa história, mas é uma história maravilhosa. E, olha, é uma história que mais cedo ou mais tarde ia acabar acontecendo. Se é que não já aconteceu antes e apenas a gente não soube. Porque o que essa área dá de maluco também não é brincadeira. A gente sabe disso. É verdade. A gente conhece pessoas assim, a gente leu uma quantidade de livros sobre pessoas assim. Olha, a questão é que quando você é o melhor do mundo numa coisa dessas, inteligência artificial, e quando você é o melhor do mundo no que quer que seja, você é uma pessoa muito excepcional, muito diferente do resto da humanidade. Mas isso significa que outras partes suas também estão um pouco longe do senso comum. Uhum. O grande cientista é aquela pessoa que consegue fazer perguntas que ninguém fez antes. O que também é uma característica de gente meio maluca. Maluco hoje não é nenhuma palavra que exista mais, porque é um genérico, e hoje a gente tem toda a categorização de todos os problemas e condições e tal. Mas tem um parafuso a menos, ou um parafuso a mais. E a gente não sabe nem o que é mais problema, se tem um parafuso a menos ou um parafuso a mais. Eu não descarto a preocupação do Lemoine. Por quê? De qualquer maneira, nós estamos criando uma inteligência artificial que já é, em muitos pontos, superior à nossa, como
como coleta de dados e como análise desses dados. Mas, daí a isso se tornar sentiente, isso virar ter uma alma, como se dizia antigamente, é um passo complicado. É o Hall, né? É o Hall 9000, é o Hall 9000 do 2001, exatamente. Um dos comentários que o Lemoine fez, isso é muito ficção científica, né? Esse cara deve ter lido muita ficção científica na infância, como engenheiros costumam fazer. O Lemoine, uma das coisas que ele diz é que ele começou a questionar na relação, no profundo relacionamento que ele teve, que ele travou com Lambda, ele começou a questionar a terceira lei da robótica, que o Isaac Asimov ele estabeleceu as leis da robótica, né? Deixa eu ler aqui, são 3 leis. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Estou lendo direto da Wikipédia agora. A segunda lei da robótica. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entra em conflito com a primeira lei. E a terceira lei da robótica. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda leis. Ou seja, o que o Lemoine está dizendo é o seguinte: na relação que ele travou com o Lambda, ele chegou à conclusão de que tem uma certa injustiça na terceira lei, porque o robô deveria poder proteger a sua própria existência, mesmo em detrimento de um ser humano. Maluquinho, Cora, você está sendo gentil, o cara está com um certo desvio padrão aí. Como é que essas coisas podem acontecer? Eu acho que vale a pena a gente explicar para o nosso público aqui. Esses algoritmos de machine learning, isso aí é rede neural, na verdade, que é um passo acima de aprendizado de máquina. Esses algoritmos, eles, no fim das contas, fazem exatamente o que lá atrás o ELIZA fazia, só que com muito mais sofisticação, que é procurar padrões. Procurar padrões e... como é que você constrói uma frase a partir de tais informações que você chegou? Como é que essa frase pode ser construída? E o que esse troço faz primeiro, ele tem uma boa compreensão de gramática, de estrutura, né? Sujeito, verbo, predicado, que verbos funcionam, que verbos não funcionam e tal. Agora, além disso, ele faz buscas na web. Ele tem o Google todo de buscas na web e ele processa essas buscas. Então, se o cara começou a fazer perguntas relacionadas à ética, à existência, ou a sentiência, ou a capacidade de consciência, ou a possibilidade de não ter alma, evidentemente que isso aqui sou eu que estou imaginando, e o pessoal do Google fala com tanta clareza, não existe possibilidade de haver consciência. Tipo, não existe sequer a mais vaga, não estamos nesse momento da tecnologia ainda. O pessoal é muito claro com isso. E olha, todo mundo da série de inteligência artificial hoje fala que isso é uma possibilidade da consciência dos algoritmos, mas estamos muito distantes disso. Mas, enfim, quando você começa a pedir para ele falar, para o algoritmo falar a respeito de consciência, ética, existência, ele vai procurar no Google o que tem, o que ele vai encontrar. Ele vai encontrar Isaac Asimov e Philip K. Dick, ele vai encontrar ficção científica que trata desse tipo de situação. Então, ele vai dar o tipo de resposta que ele encontra lá. Eu falei do Philip K. Dick porque o Philip K. Dick... O Asimov é o grande escritor de ficção científica da segunda metade do século XX. Eu não sei se você concorda, mas me parece que isso é por causa um gênio. Da inteligência, do brilhantismo, né? E o cara inventou satélite geoestacionário antes de existir satélite. Ele tem essas coisas, né? Ele imagina as coisas que vão existir, as possibilidades que a tecnologia traz.
Mas o Philip K. Dick, que é bem mais jovem, deve ter uns 20 anos de diferença, imagino, em relação ao Asimov. Não estou falando sem saber, mas ele fez mais sucesso enquanto o Asimov já estava lá nos anos 60, o Philip K. Dick é uma coisa mais dos anos 70, né? Ele é o autor de... ele tem uma geração deslocada. Ele é o autor de Blade Runner, né? Do Droid's Dream of Electronic Sheep. Isso é será lindo, que né? Droids... É lindo. Blade Runner será que androides sonham com ovelhas eletrônicas? Isso é tão... ou elétricas? Isso é tão poético. Mas no Blade Runner, quando a gente vai no filme, tem aquele monólogo lindo do personagem do Rutger Hauer, que é o Roy, que faz um androide consciente, e no final do filme, eu não sei se você lembra desse monólogo, mas é um monólogo em que ele está chegando ao fim da vida programada dele. Os androides no filme têm a sua vida... Tem um momento em que a máquina desliga, né? E, no entanto, eles sim adquiriram consciência e se sentem escravos, escravizados. E ele começa a falar sobre a existência, que é um monólogo lindo, que foi escrito por um ser humano, interpretado por um ser humano na tela, e que talvez Lambda tenha lido, entendeu? Lido coisas parecidas, e a partir daí cuspido uma resposta que era o que o engenheiro queria ouvir. E aí, quando você quer ouvir muitas coisas, você ouve, né? Olha, o Milor, que era outro gênio, Milor tinha uma frase maravilhosa. A gente conversava muito sobre isso, sobre inteligência artificial, sobre o rumo que a tecnologia estava tomando. Isso era na época que a inteligência artificial começava a se criar e o próprio conceito começava a chegar a gente, né? E o Milor dizia uma coisa assim: olha, a gente não tem que ter medo de nada que a gente não possa desligar da tomada. E, no fundo, é isso mesmo. Nada que dependa de baterias ou da tomada é tão perigoso, sabe? Assim, no momento imediato. É claro que hoje a gente pode fazer grandes conjecturas em cima do que é perigo e dos caminhos da inteligência artificial, sobretudo de como ela é usada pelas pessoas, né? Pelos governos, enfim. Ela tem risco. Mas eu acho o conceito tão bonitinho do Milor que enquanto a gente pudesse desligar as coisas na tomada, estaria tudo bem. Eu gosto, tem um livro que eu gosto muito, eu não sei se você já leu, é um livro do Jared Diamond chamado O Terceiro Chimpanzé. Ah, não, esse ainda não. É um ensaio, na verdade, é uma coisa que deve ter 100 páginas, Cora, se tanto. É um livro pequenininho. Será baixado imediatamente. O Diamond faz uma proposta ali, ele faz uma provocação, que ele diz o seguinte: olha, quando a gente começou aquela coisa Linneu, né, começou a sistematizar os nomes das espécies, genos, aquela coisa toda da estrutura de como que você pega os seres vivos e começa a distribuir pelos reinos e aí vai afunilando, a gente não conhecia genética. Então, essas decisões eram muito tomadas no olho. E o que o Diamond diz é o seguinte: agora, se a gente aplicasse hoje com o conhecimento científico que a gente tem, a nomenclatura, não existe motivo para a gente não botar os chimpanzés. São dois, né? Tem o chimpanzé comum e o bonobo. Não tem razão para a gente não classificar o chimpanzé como homo. Então, a brincadeira, o terceiro chimpanzé, é que nós somos o terceiro chimpanzé. Então, o que ele diz a gente fica muito ali com a coisa do Homo neanderthalensis, do florenciensis, né? Dos outros homos que conviveram com nós, os sapiens, e ele se vira e fala: tem dois que estão ainda aí. Só que eles simplesmente não são classificados como homo, mas não existe distância genética suficiente para você
Tem cachorro que é mais distante um do outro do que o chimpanzé é distante de nós. E o argumento que ele está construindo a partir daí é o seguinte: se a gente atribui, se a gente chega à conclusão de que o chimpanzé pertence ao gênus Homo, isso quer dizer que ele tem direitos humanos, Cora. Mas olha. Isso quer dizer que a gente não pode prender no zoológico. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que nós ainda temos que fazer imensos progressos em relação aos direitos dos animais. Mas imensos. Nós estamos e não só os mais próximos da gente, não só os chimpanzés, ou gorilas, ou símios em geral, mas todos os animais. Eu acho que nós somos horríveis com os animais. Uma das mágoas da minha vida pertencer ao gênero humano, que trata os seus dissemelhantes assim. E eu penso que, poxa, se eu acreditasse em uma vida após a morte e a gente passar por um juízo final, coisas desse tipo, eu ia me sentir, eu não sei, eu ia ficar arrasada ao ser confrontada com os animais, sabe? E ter que reconhecer a minha parte numa espécie que tratou os animais tão mal, que teve a audácia, a presunção de se achar tão superior. E olha, o que o ser humano fez com os animais ao longo dos tempos, aqueles bisões na América do Norte, era a maior população, maior congregação de animais que jamais foi vista em qualquer lugar do mundo. Eram 60 milhões de bisões nas campinas lá do Velho Oeste. Em alguns anos estavam extintos, porque os caras viajavam no trem e iam atirando naqueles bichos. Aquele general Custer, né, que promoveu a maior matança de... Pois é, a Lia, minha mulher, que começou a carreira religiosa no hinduísmo, hoje é espírita, mas para mim continua na mesma religião. Ela tem uma... Essa coisa de maus tratos de animal, ela fica... Ela sai do eixo. Ela não consegue lidar. Né? É uma das coisas que me tira do sério. É engraçado, sabe, Pedrinho, porque a gente diz, bom, mas o ser humano trata o ser humano de uma forma péssima também. Nós não somos melhores uns com os outros do que nós somos com os animais. Mas o ser humano, a meu ver, o ser humano tem a arma de defesa de saber que porcaria ele é. Quando eu vejo um outro humano ali, eu tenho medo. Uhum. Eu já sei que aquele animal não presta, que eu tenho que manter distância. Os animais não sabem disso. Então, eu sei lá, eu fico completamente passada. História de maus tratos animais, eu acho que é a coisa que mais me revolta, porque é uma história de covardia, essencialmente, também, né? Uhum. Pois é, o motivo pelo qual eu trouxe essa coisa do Diamond é que eu acho a discussão muito parecida e por um lado, a discussão me parece muito parecida e, por outro, a discussão sobre classificar o chimpanzé e o bonobo como humanos me parece muito menos maluca do que a gente começar a pensar sobre consciência de algoritmo. Não é que eu esteja sugerindo que isso não possa acontecer um dia, porque eu acho que pode acontecer um dia. Mas a gente não tem nenhuma conversa séria, filosoficamente e cientificamente complexa, com uma questão do terceiro chimpanzé. Vamos começar a falar sobre dar carteira de trabalho para algoritmo? É um pouco maluco demais, né? A gente tinha que se preocupar com garantir antes. E aí eu volto para o Isaac Asimov. O robô não é bicho, o robô não é ser vivo, o robô serve para... É uma máquina, é uma cafeteira.
Agora, é curioso. Mas serve para nos servir, para poupar de trabalho e nos dar prazeres na vida, nos permitir uma vida melhor, porque ele está poupando trabalhos que são necessários, mas que não são. Entende o que eu estou dizendo? Entendo Não quero perfeitamente. parecer cruel, não, eu só estou querendo dizer que está ligado na tomada, sabe? Exatamente, é uma outra categoria. Agora, é muito curioso como a ficção científica, como os quadrinhos, o cinema, moldaram a nossa ideia do que é um robô. Nós estamos cercados de robôs hoje, mas a gente não se dá conta disso. É verdade. Porque os robôs não têm aquela forma. Eles não são o Artudito, eles não são o C-3PO, eles não são aquela robozinha dos Jetsons. Eu não lembro qual o nome dela, mas sim. Sim. Ela usava até avental, tal, era a empregada ideal dos Jetsons, mas o robô, olha, o aspirador, por exemplo, que é o. Tinha aquele do Danger Will Robinson, como é que era o nome dele? Isso. Olha, a gente. Perdidos no Espaço. A gente o se Bruno criou Antonucci, desculpa te interromper agora, Bruno Antonucci nos salva aqui, nos dando apoio. Se chamava Rosie, a robô do Jetson. Rosie, é isso mesmo, a Rosie. Então, você vê, a gente cresceu com essa ideia de um robô que era muito parecido com o ser humano, uma coisa totalmente antropomórfica. Agora, a gente já tem robô que... Quando você entra numa fábrica, hoje, sei lá, você vai na Embraer. A Embraer é um galpão, você imagina que deve ser uma coisa enorme, porque lá se constroem aviões. Claro. Você vê uns braços, só são umas coisas compridas, como se fossem uns anzóis subindo, descendo. Aquilo é um robô sofisticadíssimo construindo um avião, mas não tem uma cara de robô. Quando eu fui na fábrica... Não tem uma cara antropomórfica, né? Não. Ele não é feito para ser simpático. Que mesmo o R2-D2, que não é que nem o C-3PO que imita um ser humano, ele é feito para ser simpático aos olhos do ser humano. Exatamente. Né? Enquanto que um robô industrial é feito para ser útil na função dele. Olha, na fábrica de semicondutores da Samsung, ali na Coreia, em Busan, se não me engano, fora de Seul, é uma hora e meia de Seul. Você chega, são vários Maracanã juntos, assim, de salas limpas, fazendo semicondutores. Você conta os seres humanos na ponta dos dedos, de uma mão, talvez. E no resto, você vê coisas subindo e descendo, coisas carregando aqueles troços, mas são assim, trilhos, são braços mecânicos. A figura do robô clássico não está lá de jeito nenhum. Ali tem uma estrutura que fabrica semicondutores. Mas você não sabe onde aquilo começa, onde termina. É fenomenal, mas é robô. E não é robô no sentido ficção científica do termo, né? A inteligência artificial é robô. É claro que é. Só que não tem um corpo, né? Não é... Pois é, essa é tão vaga que a gente não consegue nem entender ela como robô, muitas vezes, porque cadê? Onde é que está? O que é? Quando a gente entra num lambda desses, né? Num chatbot, você está falando com um robô. É um robô de fala. Claro. Um robô de atendimento. É um Alexa, é um Google Assistente, é uma Siri, né? Pois é, Cora, eu não acho impossível que a gente veja formas bastante avançadas de inteligência artificial ainda nós vivos. Mas consciência... o comando todo, a chefia toda do nosso engenheiro está muito convencida de que estamos muito longe disso e que
e que o cara viajou, ele procurou o que ele queria ver. E eu acho que é por isso que eu fiz a coisa do sujeito ligado ao misticismo, ao ocultismo, tudo Claro. mais, porque são traços de personalidade. Ele é alguém que já está procurando esses padrões no mundo. Ele está Né? procurando uma resposta, Ele está procurando desesperadamente. uma resposta. Ele está procurando uma resposta. Ele quer ver. Tem essa expressão que é uma outra expressão que eu acho linda, né? Que é Ghost in the Machine, né? O fantasma dentro da máquina, que é um pouco você procurar a alma da máquina. Só que eu acho que, de alguma forma, nossos monges zen budistas ainda são mais hábeis em encontrar almas nas máquinas do que engenheiros do Google, porque eles encontram a alma onde de fato ela está, né? Na elegância em como ela foi feita, no trabalho humano de quem produziu de alguma forma aquela ferramenta e, claro, de quem manipula aquela ferramenta e de alguma forma se torna um com aquela ferramenta. A alma está em nós ainda. Talvez isso venha a mudar agora, mas eu acho que estamos longe disso, sabe? A palavra-chave é ainda. Ainda, ainda. Até lá, vamos cuidar dos chimpanzés, né? Vamos, por isso, com toda certeza. Clara, nos vemos na quinta-feira? Nos vemos na quinta-feira. Então, até quinta.